O efeito Netflix é bizarro. Mano, eu tô com medo do que vem por aqui, mano. Você já parou pra pensar que a Netflix tem um talento Você leu os comentários da Kiki? Bora. especial pra pegar suas séries favoritas e transformá-las nisso? Parou! Eu estava aqui pensando sobre Round 6, você, La Casa de Papel, e percebi que todas elas têm algo em comum. E não é o fato delas serem da Netflix. É algo muito mais sinistro. É como se a plataforma tivesse descoberto uma fórmula mágica para transformar obras-primas em zumbis televisivos. E hoje eu vou te explicar exatamente como funciona esse fenômeno que eu batizei de o efeito Netflix. Olha, eu não sei se você já passou por isso, mas eu sei que existe uma sensação muito específica de assistir a primeira temporada de uma série e pensar, cara, isso daqui é perfeito, não precisa de mais nada. E aí, 2 anos depois, você tá lá assistindo a 4ª temporada e se perguntando o que diabos aconteceu com aquela série que você tanto amava. É como se a Netflix tivesse um departamento específico dedicado a pegar histórias que já foram contadas de forma completa e perfeita, e aí alguém de dentro fala, sabe o que tá precisando? Eu acho que de mais 3 temporadas, hein? E o pior é que isso não acontece por acaso. Existe uma lógica por trás disso, uma lógica cruel, capitalista e que faz todo sentido do mundo quando você para pra pensar. Porque, vamos ser honestos, se você fosse a Netflix e tivesse uma série que virou um fenômeno mundial, você ia parar na primeira temporada? Óbvio que não. Eu acho que não. Olá, eu gosto de dinheiro. O problema é que nem toda série foi feita pra ser eterna. Algumas histórias têm começo, meio e fim, e quando você força um fim que já aconteceu a virar meio de novo, você acaba criando algo que eu gosto de chamar de zumbi televisivo. Algo que tecnicamente ainda está vivo, mas que perdeu completamente já sua alma. Vamos começar com a série mais recente que aconteceu isso, com Round Pô, 6. essa série, mano, eu sou muito hater de Round 6, velho. Eu acho essa série ruim toda a vida, mano. Eu acho essa série um lixo, mano. Que é provavelmente o exemplo mais perfeito de como transformar uma obra-prima em um completo desastre. A primeira temporada de Round 6 era sobre uma coisa muito simples: pessoas desesperadas participando de jogos infantis mortais. Era tenso, era inteligente, tinha uma crítica social afiada e um final que fechava a história de forma satisfatória. Era basicamente uma minissérie perfeita disfarçada de primeira temporada. Mas aí a série se tornou Uma bosta. o sucesso da história da Netflix. E quando eu digo sucesso mesmo. Virou um fenômeno mundial, gerou bilhões de dólares e todo mundo andava falando sobre ela. E aí o criador, Wang Dong-hyuk, É igual o Flamengo, tem torcida pra... Não tem o que fazer. que não quis fazer uma segunda temporada, foi basicamente obrigado a fazer mais 2. Porque quando você tem uma galinha de ovos de ouro, você não mata a galinha, você força ela a botar mais ovos até que ela morra de exaustão. O resultado? Uma segunda temporada que, por mais competente que seja, simplesmente não consegue capturar a magia da primeira. E uma terceira temporada que, bom, acabou de sair e é um desastre tão grande que tem gente comparando com o final de Game of Thrones. No! God, please, no! No! Não, sério, a terceira temporada de Round 6 é um desastre tão grande que nem os fãs mais dedicados conseguem defender ela. Eles colocaram um bebê como um jogador. Você entende? Um bebê. E não é um bebê de verdade, é um bebê com efeitos especiais tão horríveis que parece um jogo de PlayStation 2. E sabe o que é mais Meu Deus do céu, viado. Aí eu falo mal dessa e eu tô errado. Sou absurdo? babaca. Se você tirar todas as partes repetitivas e o conteúdo feito só pra quem não tá prestando atenção, as 2 últimas temporadas poderiam ser facilmente condensadas em 4 episódios. Ou melhor, ainda poderia ser uma segunda temporada completamente diferente, explorando outros aspectos daquele universo. Mas não, eles preferiram esticar a mesma história até ela virar uma borracha. E aí fizeram um final horrível só pra colocar um gancho pra versão americana, que vai vir com aquele diretor bem famoso, sabe? Porque aparentemente, nem o final da série pode ser realmente um final. É como se eles tivessem pegado uma obra de arte e decidido transformar em um trailer de outra coisa. Round Pô, tem 6, muita né? série que é assim, viado. Blind Spot, mano, uma série que é braba, muito pica, tudo que envolve a série. Moleque, chega num momento que você sabe tudo que vai acontecer, porque todo episódio é a mesma coisa, só que com pessoas diferentes, num contexto diferente. Todo episódio é a mesma coisa, tá ligado? Na verdade não é mais uma série, é um produto. Um produto não, uma franquia. E é exatamente o tipo de coisa que a primeira temporada criticava, só que sem autoconsciência. Agora, se Round 6 é um exemplo de como o capitalismo corrompe suas próprias críticas, You já é um exemplo de algo ainda mais frustrante, como desperdiçar uma boa ideia com uma execução completamente cagada. A primeira temporada de You era sobre uma coisa muito simples, um stalker psicopata que se achava o herói da sua própria história. Era perturbador, era inteligente e tinha uma crítica clara sobre masculinidade tóxica e obsessão romântica. Era basicamente uma versão moderna de Lolita, onde você está dentro da Essa cabeça eu nunca assisti, não. do vilão, Você tem dinheiro suficiente pra pagar isso, mas quer que eu saiba seu nome. mas sabia que ele era o vilão. Mas aí a série fez sucesso e de repente a Netflix percebeu que tinha um problema. O
público estava se apaixonando pelo Joe Gondelberg e estavam torcendo por ele, estavam romantizando um Stalker. E então, por 4 temporadas, a série meio que surfou nessa ambiguidade moral e perigosa. Joe continuava sendo um Stalker, mas ele sempre tinha uma desculpa, ele sempre tinha uma justificativa e sempre tinha uma vítima pior que ele pra poder matar. Era como se a série tivesse com medo de alienar o público que se apaixonou pelo protagonista. Até que chegou a 5ª e última temporada, que saiu esse ano inclusive, e aí você pensa, finalmente vão fazer o Joe pagar por tudo que ele fez. Finalmente uma das vítimas vai conseguir deter ele. E o conceito até que é bom. Brunette, representando todas as mulheres que Joe machucou, finalmente consegue virar o jogo contra ele. Poético, é justo, faz sentido narrativo, mas aí você assiste e cara, que execução medíocre. Porque eles forçaram uma trama cheia de reviravoltas, completamente nonsense, um Deus Ex Machina atrás de outro Deus Ex Machina, coincidências absurdas e um final que só funciona se você desligar completamente o cérebro. Joe, ele leva um tiro no pau. Tá, é simbólico, eu entendi a metáfora, mas como chegamos até aí? Através de uma sequência de eventos tão forçados que parece que os roteiristas estavam improvisando conforme escreviam. E como se eles tivessem uma boa ideia pro final. Joe finalmente vai pagar por tudo, mas não soubesse como eles vão chegar de forma orgânica lá. Então eles simplesmente inventaram um monte de plot twist aleatórios e torceram pra que colasse. E isso acabou não colando. E o é o exemplo perfeito de como a Netflix consegue pegar um conceito de série de gente, show, que deveria funcionar e transformar em algo que só funciona no papel. Eles tinham todos os elementos pra um final satisfatório, mas conseguiram cagar na execução de uma forma que só a Netflix consegue. E é o efeito Netflix, meus amigos, em sua maior essência. Não é sobre estender séries desnecessariamente, é sobre não saber quando parar, não saber como desenvolver ideias e não saber como executar finais, mesmo que você tenha todos os ingredientes certos. Mas sabe o que ainda é mais perturbador do que tudo isso? A Netflix descobriu que você não está realmente assistindo as séries dela. E ao invés de fazer séries melhores para prender a sua atenção, não. Eles decidiram fazer séries piores para combinar com a sua falta de atenção. E isso não é teoria da conspiração. Isso foi confirmado. A Netflix tem uma categoria interna chamada Casual Viewing, conteúdo feito especificamente para pessoas que estão mexendo no celular, dobrando roupas ou fazendo qualquer outra coisa enquanto assistem, entre aspas. E sabe como eles fazem isso? Eles literalmente mandam os roteiristas escreverem diálogos onde os personagens anunciam o que estão fazendo. Seja lá quem você seja. Tudo bem, essa será a última vez que você vai me ver, porque depois desse trabalho eu vou mano, o mundo tem que ir dessa pra uma melhor. pra Bolívia fotografar um largato árvore em extinção. E esse diálogo é real, é do filme Irish Wish, de Lindsay Lohan. E não é paródia, é assim que... Eu já falo, eu só paro pra assistir série quando eu paro tudo que eu tô fazendo pra assistir a série. E por isso que quando eu assisto uma série, eu assisto, uma série de 4 temporadas em 5 dias. Que aí, filho, é pra assistir a série, vamos assistir a série então. Netflix escreve quando quer ter certeza que você vai entender a história, mesmo rolando o feed do Instagram. É como se eles tivessem transformado toda a série em um audiobook. Os personagens não conversam, eles narram. E o mais absurdo é que isso funciona, porque a Netflix descobriu que se fizer conteúdo suficientemente simples, as pessoas vão deixar rodando por horas. Não importa se elas estão prestando... Agora, já vou falar logo, tem as séries da Netflix que são bravas, pô. Tem uma nacional que eu já falei várias vezes aqui, 3%, que é maneira demais, velho, tá ligado? Agora, se for colocar as séries que eu mais gostei, assim, de assistir num geral, que tem no catálogo da Netflix, que é outra coisa, moleque, pô, eu já assisti muita série, né, mano? Mas, tipo assim, Vikings é uma insanidade. Vikings é um negócio sobrenatural. Principalmente nas primeiras temporadas. Stranger Things, que eu pude, pô, assistir com vocês em live, no Cineminha da Louco também. Pô, mano, me amarrei, tô ansioso demais pra última temporada. Assisti The Rain também, que eu achei o final uma bosta, mas a série em si é legal. La Casa de Papel, a primeira temporada é maneirinha, eu acho super estimada a série, numa boa mesmo. Eu acho bem, tipo assim... O pessoal trata como se fosse o supra-sumo das séries. E tem muitas séries melhores, tá ligado? Que La Casa de Papel. Outer Banks, vão falar, pô, é a série adolescente. Beleza. Mas dentro da proposta de ser uma série adolescente, ela é muito bem feita. Então, pô, pra mim é uma série que eu acho braba, porque eu acho que eu tenho que avaliar a série dentro da proposta que ela tem. The 100. A primeira temporada de The 100, moleque, é tipo assim, paraíso visual, mano. Você assiste aquilo ali, tu não quer fazer nada além na tua vida. Tu não quer fazer nada além de assistir The 100. Tu não consegue parar de assistir de jeito nenhum. Então é uma série muito foda mesmo, velho. Pô, quando tem o período da série que tem o Lincoln ali, muito participativo, junto com a Otávia, que é um negócio absurdo. Breaking Bad é muito maneiro também, tá ligado? Muito maneiro. Então, tem muita série boa pra... tá ligado?
Mas eu sinto que às vezes o público dá atenção pra umas séries que são, moleque. Por exemplo, pô, alguém que fala que Round 6 é série top 1 quando eu falo essas séries, que fala que La Casa de Papel é top 1 quando eu falo essas séries, pô, pra mim, mano, eu não sei. Porque não é questão só de gosto, mano. Tem que ter alguma disrupção cognitiva, mano. Porque é algo que vai além, pô. Atenção, o que importa é o tempo de tela. É a transformação final da televisão em papel de parede. Não é mais o entretenimento, é o ambiente. É como aqueles vídeos de lareira no YouTube, só que com atores famosos falando obviedades. Seja lá quem você seja. Olha que diálogo merda. A Netflix lá não quer mais que você assista suas séries. Ela quer que você deixe tocando enquanto vive sua vida. É o streaming como uma música ambiente, só que pior, porque pelo menos as músicas ambientes não precisam fingir. Moleque, Giovanna é assim. Isso me deixa pra morrer, velho. Pô, a gente tá assistindo série, ela levanta e vai na cozinha. Eu falo, eu vou lá e pauso. Aí ela, não, pô, tô vendo. Não, como é que você tá vendo? Tu tá na cozinha. O cômodo da cozinha é atrás de onde tá a televisão. Como é que você tá vendo? Fala pra mim. Porque alguma coisa foi me ensinada errado na vida. Que pra mim, pra você tá vendo, você precisa estar na frente do que você tá vendo. Não, mas eu tô aqui na cozinha, mas eu tô escutando. Aí eu falei, porra, é podcast? Aí me fala. Aí a gente liga aqui a televisão, entendeu? E aí a gente fica ouvindo. Não tem como, pô. Ou a gente vai assistir ou a gente não vai assistir. Não tem esse meio termo. Não tem como um bagulho desse. Que tem uma história pra contar. Mas se você quer... Ela pula a cena de série. Ela procura spoiler de série que ela tá vendo porque ela fica ansiosa pra ver o final. Um negócio, moleque, desesperador. Tem como. Quer ver o efeito Netflix em Fora áudio de WhatsApp. Tudo 2.0, 1.5. Que é isso, gente? sua forma mais pura e destilada, você precisa olhar pra Casa de Papel. Porque essa série conseguiu fazer algo que eu achava impossível: transformar uma história sobre criminosos em um conto de fadas. A primeira e a segunda temporada de La Casa de Papel eram sobre uma coisa muito simples: um grupo de criminosos fazendo um assalto impossível. Era tensão, era inteligente e tinha personagens carismáticos morrendo de forma brutal e realista. Era basicamente uma versão espanhola de Breaking Bad com as máscaras do Dali. Mas aí a série virou um fenômeno mundial. E quando eu digo fenômeno mesmo. Todo mundo estava usando aquelas máscaras, todo mundo estava cantando Bela Tchau e todo mundo estava... A estética da série também ajudou muito o hype que ela teve, né, mano? A estética dela em si é muito foda, pô. Apaixonada pelo professor. E a Netflix olhou pra isso e pensou: não podemos deixar isso morrer. Então eles fizeram mais 3 temporadas e sabe o que aconteceu nessas temporadas? Todo mundo viveu feliz pra sempre. Não, sério, eu não estou exagerando. No final de La Casa de Papel, todos os personagens principais sobrevivem, conseguem ouro, ganham identidades novas e ainda por cima, o Estado espanhol aceita ser chantageado por um bando de terroristas. Aparentemente, o governo espanhol é mais compreensivo que minha mãe quando chegava tarde em casa. E olha, eu entendo a tentação. Você tem personagens que o público ama. Qual é, merda? Que eu vou aqui no vídeo. O espanhol aceita ser chantageado por um bando de terroristas. Aparentemente, o governo espanhol é mais compreensivo que minha mãe quando chegava tarde em casa. E olha, eu entendo a tentação. Você tem personagens que o público ama. Você quer dar a eles um final feliz, mas La Casa de Papel não era uma comédia romântica. Era uma série sobre criminosos. Criminosos que, por definição, não deveriam sair impunes. Compare isso com Breaking Bad. O Walter White morre. Ou Tony Soprano. Bem, provavelmente morre também. Porque essas séries entenderam uma coisa fundamental. Se você quer contar uma história sobre crime, você precisa aceitar as consequências do crime. Mas La Casa de Papel? La Casa de Papel decidiu, na verdade, que era uma história sobre Robin Hood no século XXI. Que de Robin Hood não tem nada, porque eles roubam dos ricos pra ficar pra eles. E aí você tem a Alice Sierra, que era uma antagonista fantástica, virando amiga do professor depois de 2 noites de conversa. E aí você tem a Tatiana e Rafael, renunciando 90 toneladas de ouro porque sim. Você tem o Coronel Tamayo, que deveria executar todo mundo, parando a contagem regressiva no último segundo. Por quê? Porque o roteirista mandou. E o melhor de tudo, você tem o Damien, aquele amigo do Berlim com tapa-olho, conseguindo fazer uma máquina funcionar na base da emoção. Literalmente falando com a máquina, como se ela fosse um ser vivo. Vamos lá, meu amor, vamos lá. Não é só pelo ouro, não. E a máquina funciona, porque aparentemente, no universo de La Casa de Papel, máquinas têm sentimentos e respondem a apelos emocionais. É um momento exato em que você percebe que a série não está nem aí pra fazer sentido. É fanservice puro. É praticamente a Netflix olhando pro público e falando: olha, eu sei que vocês amam esses personagens, então eu vou dar exatamente o que vocês querem, mesmo que isso não faça o menor sentido narrativo. Então o que todas essas séries têm em comum? E qual é o padrão aqui? Bem, primeiro, todas elas se transformaram em fenômenos culturais na primeira temporada. Não foram apenas sucesso, foram fenômenos. O tipo de coisa que todo mundo está falando, que vira meme e que domina as redes sociais. Segundo, todas elas tinham histórias que, narrativamente falando, estavam completas ou quase completas na primeira temporada. Round 6 tinha feito sua crítica ao capitalismo, Yu tinha estabelecido sua crítica à masculinidade tóxica e La Casa de Papel tinha contado a história de um assalto. Terceiro, todas elas foram estendidas não por necessidade narrativa, mas por pressão comercial, porque quando você tem um fenômeno nas mãos, você não deixa ele morrer, você ordenha ele mais. 4, e talvez o mais importante, todas elas perderam qualidade na
nas temporadas seguintes. Não porque os criadores ficaram piores, mas porque eles foram forçados a inventar histórias que não existiam. E sabe qual é a próxima vítima de tudo isso? Sim. Sabia que ele ia fazer essa... Puta que pariu! Stranger Things. Olha, eu amo Stranger Things. As 2 primeiras temporadas são obras-primas de nostalgia dos anos 80, mas a série já deveria ter acabado há muito tempo. A história do Demogorgon foi contada, Eleven encontrou sua família, os meninos cresceram, enfim. Mas não, agora temos uma 5ª temporada chegando aí e você consegue sentir o esforço dos criadores para reinventar novos monstros, novos portais e novos problemas. Porque como é que você vai superar o Demogorgon? Você inventa o Mind Flyer. Como é que você vai superar o Mind Flyer? Você inventa o Vecna. E depois do Vecna, bem... você inventa alguma coisa que vai fazer sentido para a trama. É como se eles estivessem jogando um RPG onde o mestre tem que inventar inimigos cada vez mais poderosos para manter o jogo interessante. Mas chega uma hora que você percebe que o jogo deveria ter acabado há muito e muito tempo atrás. E o pior é que você consegue ver os atores envelhecerem em tempo real. Gaten Matarazzo tinha 14 anos na primeira temporada. Agora ele tem 22, mas o personagem dele está no ensino médio. É como se você estivesse assistindo Chaves e acreditar firmemente que o Chaves tem realmente 8 anos. E é assim que a Netflix conseguiu transformar o ato de criar séries em uma linha de produção. É eficiente, é lucrativo e é completamente destrutivo para a arte de contar histórias. Aliás, se você tem mais exemplos de séries que viraram zumbis televisivos, ou se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui, deixa nos comentários. Eu sempre leio e às vezes eu até mudo de opinião, o que é raro, mas pode acontecer. E aproveita então, se você não gosta desse tipo de coisa Tá aí. que tá acontecendo na indústria, diz Daniel Black. A primeira temporada é sobre uma história compível só pra colocar o lavando de uma história se eles tivessem uma... tá indicando séries. Mas basicamente é isso. Bom vídeo, mano. Não conhecia esse canal, não. Maneirinho. Maneirinho.